Vibe Mundial FM. Nós vamos falar de um assunto que é fascinante, que é magia, mas a mente. Eu vou contar, antes de tudo, sempre uma historinha de uma pessoa muito próxima e que me levou a fazer aprofundar muito os estudos nesse campo do universo mental, do universo das crenças e da metafísica. Eu tenho uma pessoa muito próxima que tem uma série de dificuldades com dinheiro, né? Com prosperidade. E eu acho que pode fazer um sentido para você, principalmente você que já deve ter lido muito livro de autoajuda, muito livro de pensamento positivo, né, positividade, etc. Porque a partir da década de 90 tomou conta, né, isso em várias áreas aí do conhecimento, na psicologia, depois os coaches, aí também mesmo dentro das igrejas um pouco, aquela história, né, desse universo da prosperidade. Com dicas, né, uma série de dicas, o que não falta é livro falando sobre dicas de prosperidade. E aí, muita gente séria, né, muita gente séria. Só que assim, veio muito uma história do tipo, você precisa pensar positivo, né? Você precisa repetir todos os dias, eu sou rico, estou aberto para a riqueza. Aí você tira uma cópia aí de um cheque, né, de $1 milhão, pendura no teto, depois aí você tem que olhar aí todo dia, você tem que se sentir rico. Aí veio uma história também, não, você tem que criar a lei do fluxo, então tudo que você tiver, cria o espaço, então você sai desperdiçando dinheiro e tal. E aí, eu vi muita gente, né, entrando nessa onda. E algumas pessoas a coisa funcionava e outras coisas, e para outras, nada. Né? Ao contrário, a pessoa entrou mais em dívida do que outra coisa. E tinha aquela história, não, porque eu confio no universo, eu confio na vida, então a coisa vai, porque eu sou rico, eu nasci rico, porque não sei o quê, fica naquela repetição mental. Passou-se os anos, né, e aí assim, e é engraçado, porque eu tenho muito respeito a vários mestres, né? E eu acho que cada um, e não só, todo mundo tem direito e tem alguma coisa para ensinar, mas aí eu vi que alguns mestres, inclusive, que viviam repetindo, porque é tudo a mente, porque as crenças, tudo é você, né, as crenças, pessoas que tiveram depois uma série de problemas, enfim, né? E aí, onde é que eu quero chegar? Que essa história só de ficar repetindo, da positividade, de ter pensamentos bacanas, não resolveu a vida de muita gente, né? E aí eu fui estudar, né? Depois de um tempo eu fui estudar astrologia, aí eu comecei a ver que tem pessoas com mapas muito tensos, né, kármicos, né? Muita gente ficou negando karma, eu acho engraçado. Eu até falei nesse final de semana, no sábado, lá na Mystic Fair Online, também dei uma live depois falando sobre o universo kármico. Muita gente fala, eu não acredito em karma. Bom, você não pode acreditar, também você pode não acreditar na lei da gravidade, você tem direito de acreditar, você pode acreditar que, né, que a Terra é plana, direito de acreditar, a gente tem direito de acreditar em tudo, mas isso não significa que a realidade não seja desse jeito. O fato é que as coisas acontecem e às vezes você fica falando, fica forçando, fica num desgaste. Aí chega um momento e você fala, eu não quero mais saber de nada, não acredito mais no universo invisível, não acredito em nada, porque você ficou lá numa repetição sem fim. E aí, onde é que eu quero chegar? Existem situações, que são kármicas, né? Agora, uma situação kármica não significa, primeiro, que é um castigo, como já falei várias vezes. Karma não é castigo. Karma é consequência de ações, pensamentos e crenças também. 2, não significa que você não possa mudar, mas existem caminhos para mudar. E muitas vezes os caminhos não passam apenas, eu digo apenas, pelo pensamento positivo. E volta e meia, isso aqui é um problema, essa história desse pensamento positivo. Eu já falei isso, porque tem gente que fala assim, eu não vou pegar nada, e aí bota em risco um monte de gente, né, nessa pandemia. Por quê? Porque é óbvio que a gente o pensamento tem uma força fundamental. E vou além. No futuro, né?
tudo será controlado pela mente. Né? Tem até um filme que eu acho incrível, lá se a gente imagina se a gente usasse 100% da nossa mente. Né? Lá tem o Uri Geller, tem de verdade pessoas que têm um domínio sobre a mente incrível, né? Tanto que ele consegue lá entortar colher, ele consegue fazer leituras telepáticas, tudo isso. Então existe, e no futuro, certamente, a mente humana, como acontece no plano espiritual, nas altas esferas, né, com aqueles espíritos muito lúcidos, com a mente se consegue tudo, eles conseguem manipular as energias da natureza, etc. Só que nós não estamos nesse patamar, nesse momento. Então, é preciso, obviamente, entender que há possibilidades aí de fazer e técnicas para a gente poder administrar e manipular as forças da natureza. Vai chegar um dia que você vai ligar a luz, não é, sem precisar ligar o interruptor? Vai. Mas só com o poder da mente? Vai, mas hoje não. Hoje você precisa aprender a apertar lá o interruptor. Vai chegar um momento que você vai comer aquela lasanha gostosa só materializando com o seu pensamento? Vai, mas hoje você no mínimo tem que comprar lasanha congelada, botar no micro-ondas ou tomar em banho-maria, não é isso? Ou seja, hoje é preciso ainda uma série de ações e procedimentos para a gente alcançar as coisas. E a mesma coisa vale para magia. Eu dou nos meus cursos de magia, né, teve o Magia das Velas agora, depois a gente vai repetir uma segunda turma nesse semestre, Magia dos Cristais. Eu digo assim, primeiro, precisa saber que magia é a arte de manipular energias. Isso é magia. Mago é uma pessoa que sabe manipular energias. Né? Então, um cientista é um mago, não deixa de ser um mago, na medida que ele consegue descobrir como é que ele transforma, né, a água da cachoeira em energia que alimenta a tua televisão. Então, magia é a arte de manipular energias. Feitiço, eu sempre explico isso, feitiço é a operacionalização da magia, é as ferramentas, é a técnica. O feiticeiro é um técnico que consegue manipular, neste caso, energias sutis, energias que são invisíveis. E o bruxo, que não necessariamente pode ser um mago, mas o bruxo, na verdade, na Idade Média, ele era, como explica muito bem Claudinei, era a pessoa que cultuava religiões anteriores ao cristianismo. Então, todo mundo que sabe, que tem com ciência ou sem ciência, mas que sabe manipular formas de energia é um mago? Sim. E aí a magia, justamente, né, ela exige técnica, ela exige conhecimento. Aí você fala para mim, né, então como é que é? Não quer dizer que não é da mente? Eu falo, sim, a mente é sempre importante, é a principal coisa que um mago deve ter. Né, controle mental para direcionar energias, inclusive o pensamento. Até porque uma série de curas, não é, que acontecem dentro do corpo, elas são curas através do seu cérebro, da sua mente, comandando o teu organismo. Né? Mas nem sempre é isso. Né? Você quer ver um exemplo típico? Benzedeira, a gente já falou sobre isso. Né? E eu gosto muito de um artigo, uma vez que o Luiz Pellegrini, beijão Luiz, escreveu, que ele diz assim, você acha que é tudo poder da sugestão, a benzedeira? Pois bem, aí ele conta o caso de quando ele era criança, hoje ele já passou dos seus 70 anos, mas que ele ficou intrigado que o cachorro dele ficou com uma verruga gigante no focinho. E aí ele estava no interior, né? Benzedeira, você sabe, né? Portuguesa e italiana e aquelas pretas velhas são as top benzedeiras. E aí levou lá o cachorro para benzer e a benzedeira começou lá com as rezas, com a folhinha lá, o galinho dela, e caiu a verruga. Aí ele se pergunta sempre, como é que o cachorro é autossugestionável? Como é que o cachorro é, né? Quem já passou por cobreiro sabe disso. Você pode ir lá, pegou o cobreiro, vai pode ser o maior dermatologista e não consegue achar solução e pode ficar falando, não, eu sou isento, cobreiro, sei o que, sei lá. E não sai. Aí vai na velhinha lá que começa a fazer as rezas dela, balbuciar as rezas, e joga, e faz sinal da cruz, e dá umas baforadas e cura o negócio do cobreiro. Ou seja, existe uma manipulação energética que a gente chama de magia. Né? Mas a magia, para acontecer, ela precisa, né, como eu falei para vocês, o poder da mente. Mas ela não só, ela precisa, de uma coisa que a gente chama de axé, né, de fluido vital, né, que é uma concentração ectoplásmica, né, que alguns médiums algumas pessoas têm mais do que outras.
né? No caso dessas benzedeiras, elas têm isso, né? Quando a gente fala assim, fulano tem mão de cura, fulano tem... É porque ele tem uma quantidade, uma produção de ectoplasma muito grande. E essas pessoas, é muito engraçado, porque se essas pessoas não conseguem colocar essa energia em movimento, em alguma coisa, seja num projeto, ou seja curando pessoas, elas começam a ter erupções cutâneas, elas começam a ter uma série de problemas físicos, porque é um excesso de ectoplasma que deveria ser utilizado para materializar coisas ou para curar outras pessoas. Vibe Mundial 95.